Hoje no Café com o Professor Viegas eu vou entrevistar o presidente da Câmara de Vereadores do município de Alvorada, Rio Grande do Sul, e o Juliano Marinho, né? Professor Juliano Marinho, né? E primeira pergunta aqui então é qual é a tua formação? Primeiro, obrigado pela oportunidade, Sandro. Eu que agradeço por te receber aqui, né? Capaz, mano. Agora que eu fiquei sem um espaço aí para fazer essa entrevista. É verdade, mas está à disposição aqui, tá. Espaço para sempre eu que precisar. agradeço. Agradecer bastante, uma alegria grande estar falando contigo e com vocês aqui no canal. Sou professor de História, né? Iniciei uma pós-graduação em Filosofia e estou concluindo uma em Coordenação, Supervisão e Gestão Escolar. Então, na área de educação há 10 anos. Sim. De atividade. E atualmente, então, tu é presidente da Câmara de Vereadores, né, do município de Alvorada, Rio Grande do Sul, e continua atuando como professor. Continuo. Antes de ser vereador, eu sou professor, então exercer não minha pretende profissão... sair dessa área, não pretende continuar. É a minha atividade profissional, é aquilo que eu escolhi para a vida, aquilo que eu escolhi para fazer, aquilo que é onde eu me identifico, me realizo profissionalmente, né? Eu gosto muito do que faço na política. Estou no segundo mandato de vereador, faço política há muitos anos, desde muito novo. Sim. Já cumpri várias tarefas, né? Mandato o segundo, mas já fiz de tudo um pouco na política, né? E faço por opção de vida, por aquilo que acredito. Mas não abro mão de exercer minha profissão. E tu tá conseguindo assim conciliar as duas atividades? Porque, né, a gente sabe, quem é professor sabe, né? É difícil. Trabalho para corrigir, plano de aula para fazer, fechar fechar nota semana passada. A gente fechou o trimestre semana passada, né? De vereador eu não entendo nada, mas eu imagino que tinha bastante coisa também. Tem muita coisa. Dar conta. A política desacreditada do jeito que está é cada vez mais difícil, né? Então, né, te sobrecarrega bastante, inclusive. Então, conciliar as duas coisas, mais família, né? Tua vida pessoal, as tuas questões que tu tem que tocar, não é fácil. Não é fácil. Mas é uma coisa que E tu tá com quantas turmas lá, né? É uma escola particular, É uma escola privada. Eu dou aula do 6º ano ao ensino médio. Eu trabalho com as disciplinas de Filosofia, Sociologia e História. Porque começa a dar aula, pega várias áreas, né? Já dei História, já dei Religião, já dei Artes. Hoje estou na minha área, né? Na área das humanas mesmo. Mas é isso, é um pouco puxado, né? Sim. Fico todas as manhãs na escola, por exemplo. Todas as manhãs na escola. Mas eu te confesso, até eu comentei uma vez, né? Para mim é quase uma terapia. Ir para a escola, trabalhar as crianças, né? Os alunos, trabalhar, sair do ambiente tenso, né? Um ambiente pesado, que é um ambiente da política. Eu sinto isso também, essa coisa que tu às vezes tá até com problema, às vezes, e tu entra na sala de aula e aí começa a conversar com a gurizada e aí acaba esquecendo, né? O carinho deles, a interação que a gente tem com a gurizada é um negócio que enche de energia. E como é que os alunos lidam com essa situação, assim? Porque para eles deve ser uma coisa bem diferente, né? É diferente, né? Tu ter um vereador que é professor. Mas lá dentro eu sou professor, ponto. Eu não... Às vezes fico te perguntando. Quando vai trabalhar... Principalmente adolescente, né? Não, 6º ano... Pequeno também, os menores também. Tu vai trabalhar, por exemplo, a história antiga, né? Vai trabalhar ali como era a representação política da história antiga. Aí tu faz comparação, a gente sempre faz a comparação com antes, como era e como é hoje, né? Mas vem cá... Esses aí tipo eu que é o vereador hoje, tipo tu é hoje. Então fica sempre essa coisa assim, né? E para eles, para muitos, né? Fica essa coisa, o professor é vereador, mas ali eu sou professor, ponto, né? Não, sim. Eu sou hoje o único vereador em exercício em sala de aula, né? Nós somos 3 vereadores que são professores. Mas para isso tinha outros que davam aula também, que os outros não estão atuando. Então. Não estão atuando. Não lembro de ter havido um outro vereador que estava em sala de aula. Você está falando aqui da Alvorada? No exercício do mandato e sala de aula ao mesmo tempo, né? Sim. Não lembro. Recentemente eu vi uma foto tua no Facebook, tu estava com a faixa de Paraninfo lá e tal, da turma 301, até anotei aqui, né? Então tu tem uma boa relação com os alunos, assim, como é que é essa tua relação? Assim, eu costumo brincar que eu nunca deixei de ser aluno, né? E
até pelo aquilo que eu acredito na educação, eu procuro estar sempre em processo de aprendizado. E eu tenho uma história muito legal no movimento estudantil. Eu fui militante no movimento estudantil durante muitos anos, fui presidente do Grêmio Estudantil. Isso é um pré-requisito para ser, assim, vereador? Não é. Porque muitos, né, o primeiro passo é esse, né? O Grêmio Estudantil, em muitos casos, assim, muita gente se perde pelo descrédito da política, né? Enfim, acaba iniciando a militância e depois desiste, depois acaba abandonando, tomando outro rumo na vida, né? Eu acabei ficando na política e o meu mandato de vereador foi consequência de uma história, uma trajetória, uma caminhada, assim, né? Mas eu disse assim, eu nunca deixei de ser aluno, eu acho, sabe? Eu me identifico muito com a gurizada. E eu acho que tem uma situação que é bem... que a gente tem que ser mais do que professor hoje, né? A sociedade está num estágio, num nível hoje, que exige muito mais de nós. Sim. E aí acaba tendo um caráter mais muito afetivos também, necessitam muito de afetividade, né? Às vezes não tem em casa. Né? Exato, a gente tem uma geração hoje de pais que tem falhado, né? Sim. Óbvio que não generalizando, mas que tem falhado na missão de ser pai, de ser amigo, de ser companheiro, parceiro do filho, né? Eu sinto isso. E aí o professor, acaba sendo uma referência nesse sentido. E eu tenho muito essa característica, né, de tentar ter um perfil mais acolhedor, mais humano, mais próximo. Sim. Trabalhar disciplinas como história, filosofia, sociologia não é fácil. Sim. Às vezes é maçante, é muito texto, é muito isso. E eles não querem mais ver também, né? Os governos trabalham muito para isso, né? Para retirar a importância das disciplinas de humanos. E aí fica essa coisa de que... E hoje tem essa coisa de que a informação está na palma da mão deles através do celular. Por que eu vou ler um livro? Sim. Né? Então tu tem que acabar tendo outros recursos para desenvolver. Então eu tenho uma relação com essa turma do terceiro ano que é uma relação maravilhosa. Sim, quando o cara é escolhido para Paraninfo é um sinal de que eles te consideram bastante, né? Para mim é uma experiência da minha vida profissional que eu nunca vou esquecer, né? Eu já fui professor homenageado, já fui... É a primeira vez? A primeira vez que você Paraninfo. É a primeira vez que você é Paraninfo. Já fui professor homenageado várias vezes, fui professor conselheiro, fui escolhido como Paraninfo e acabei não sendo uma outra oportunidade por um problema na escola, acabou mudando as regras no meio do ano. Mas enfim, você professor Paraninfo pela primeira vez e de uma turma que eu tenho uma identificação muito forte, né? Muito forte, uma coisa que vai muito além, assim, sabe? Uma sintonia muito legal, assim. Isso é muito legal. E você, na verdade, esse ano eu sou Paraninfo de uma turma de terceiro ano e professor homenageado na turma de nono ano, sem dar aula para o nono ano. Mais uma vez isso acontece comigo, não é a primeira. Sim. Isso é uma gratificação mesmo, né? Do trabalho, né? Do teu trabalho, né? Eu dou aula para o sexto, sétimo, oitavo e ensino médio. E mesmo não dando aula para o nono ano esse ano, acabei sendo escolhido. Mas eu já te conheci, tinha sido nos anos anteriores, né? Sim. Então fica uma coisa muito legal. O que tu tá achando assim da realidade da educação no Brasil? Me preocupo muito, acho que já não está bom, né? E a tendência, infelizmente, é de esvaziar a qualidade, né? É de piorar bastante. A nova base comum curricular, a nova base nacional, na minha opinião, ela vem para engessar o professor, vem para dificultar, para monitorar o trabalho do professor em sala de aula, está a serviço das editoras, né, das empresas, da indústria do livro, né? Não do livro como deveria ser, mas do livro didático, que é uma coisa que eu não gosto, eu uso por obrigação. É obrigado a usar, né? Segue uma linha, mas acho que atrapalha bastante, né? E acho que que a educação corre um perigo muito grande de reduzir ainda mais a qualidade, sabe? Uma discussão que eu acho um absurdo, que é as disciplinas à distância no ensino médio, né? Que o MEC tem feito e acho que vai acontecer. O segundo é essa coisa, a volta do antigo PPT, né? A preparação para o trabalho. O que se discute no MEC hoje é o sucateamento das universidades, dos institutos federais de educação e transformar o aluno meramente como uma mão de obra se montada. Isso aí, moldar aquela mão de obra, né? Então, tem que investir na educação, tem que investir no professor, tem que investir no aluno. E até eu coloquei nas perguntas aqui que sempre se fala em melhorar a qualidade da educação, o primeiro foco de todos os governantes é a formação de professores,
né, que tu concorda que seja isso? Né, tu já me falou aí, tem que ser meio em conjunto, né? Porque eu me incomodo como professor quando falo assim que é só vejo falar do professor. Tem que ter mais formação de professores, tá, mas e o restante, né? Que a parte de infraestrutura. Exatamente, não, para a infraestrutura que não se discute, nós temos... Eu fiz um concurso esses dias, eu fui na escola, eu acabei saindo para ir no banheiro, e do banheiro não tinha... Tem a torneira e tu não tem a sequência ali, não tem a cuba, não tem o cano, a água caindo em balde, e o funcionário pega aquele balde para despejar no vaso depois. Tu vê como não é Alvorada, né, mas uma cidade bem próxima daqui. As nossas escolas estão numa situação muito difícil, as escolas da rede pública, né? As escolas do Estado. Como é que um trabalhador trabalha um mês inteiro sem receber salário? Assim, eu passar no concurso, é aqui que eu vou... Essa é a realidade. Essa é a realidade que eu vou encontrar aqui. Hoje eu trabalho numa escola privada, né? Na verdade, sempre trabalhei em escola privada, que a estrutura é muito melhor, com mais condições, né? Se paga para isso. Agora, qual é o compromisso mesmo? Falar em formação de professor com salário atrasado, com salário minguado, com uma estrutura de escola precária. E qual é a formação para os alunos? A gente insiste num modelo, e eu bato muito contra isso, né? Não adianta se tu não tiver educação emocional, se tu não cuidar do lado emocional do aluno, não adianta ensinar para ele uma equação. Não adianta eu querer dar aula para ele sobre a história da Revolução Industrial. Me parece que o Brasil caminha de novo para tratar a escola como formação de mão de obra, formar operário, formar trabalhador, educar para o sucesso ou para a felicidade. Eu bato muito nisso nas formações, nas reuniões que a gente tem, ou por onde eu vou. E eu te digo, eu conheço gente que é realizada de outra forma. Sim. Que não precisa estar dentro daquele padrão a ser estabelecido, né? Sim. Que eu tenho que concluir, fazer isso, e eu tenho que seguir a atividade profissional do meu pai, da minha mãe. Até quando nós vamos atrelar a felicidade ao dinheiro? Quem é que disse que a realização pessoal de alguém é vinculada ao dinheiro? Nós temos uma geração, não dos adolescentes só, mas dos pais também, inclusive, que, eu digo, hoje eu fiz a pergunta, né? Disciplina de filosofia, 7º ano. Quem é que aqui na sala agradece mais do que reclama da vida que tem? Eu tenho certeza que é uma geração, e não é uma geração que reclama por insatisfação pessoal no sentido de realização, não, material, tá? Ou por tentar achar, ou por problemas que vêm da família. E a rede social também instiga muito isso, né? Exato. Ver a vida do outro lá na rede social, é uma maravilha. Por que nós temos hoje uma população absurdamente crescente com adolescentes depressivos? Né? A maior incidência da depressão Eu não sei se tu tem percebido isso lá na escola particular, mas no estado a gente vê assim, assim, numa turma tu chega a ter de 30 alunos, lá tem uns 5, 6 com casos de depressão. Essa é a média. Já visitei escola pública, escola privada, escola filantrópica, escola, enfim, as mais diversas camadas sociais e realidades, né? A depressão é uma epidemia e está generalizada. E aí eu te pergunto por quê? Porque não se trabalha mais desenvolvimento socioemocional. A frustração não é trabalhada. Os nossos filhos não são preparados para a frustração. Eu tive uma aluna... E a gente está vendo uma sociedade imediatista, né? Imediatista é material, né? Exato. Esse tema do advento das redes sociais traz uma velocidade injustificável, né? Para as coisas. As coisas têm que ser para agora, para o imediato. Eu preciso materializar, enxergar, tocar. Não tem mais aquele processo de construção. Tá? Eu tive uma aluna, há 2 anos atrás, eu preparei um material para eles naquele ano de auxílio, de ajuda para o vestibular e para o Enem. Lembro que preparei um resumão, assim, né, para ajudar eles com as provas. E a menina, um dia, veio conversar comigo chorando. Só eu preciso passar nessa prova, E eu disse, calma. Né? A primeira coisa, tu tem que ter calma, porque se tu não tiver calma, tu não vai passar. Não tem prova de concurso, de vestibular, é muito isso. Tu tem que ter tranquilidade, tu tem que construir o conhecimento, tu tem que ter calma. Senão eu preciso passar. Meu pai exige que eu passe no curso de esse dentista, né? Odontologia. E aí eu disse, tá, mas é o que tu quer pra ti? Não.
Puxa. Mas eu não tenho opção. É o que meus pais querem pra mim. Eu tenho que fazer odonto. Não tá realizando a vontade aí, dos pais só, né? Tá vivendo a vida de outra pessoa, né? E eu disse, calma, faz a prova. Conversei muito com ela, orientei no sentido de tentar, pelo menos, dar algum grau de estabilidade emocional pra menina. E até é complicado o professor dar um conselho, daqui a pouco estão dizendo, o professor tá mas indo contra, né? Às vezes fico meio... Eu tenho essa mania, sabe? Eu também faço isso. Porque se o pai, se a mãe, se a sociedade, se a escola falha, eu não vou falhar. Eu posso até ser isso punido por vezes, isso e muitas vezes chego a pensar, meu emprego pode estar em risco aqui, né? Claro. Porque escola privada, né? Daqui a pouco assim, olha, pai reclamou. Não pode fazer não dá isso. Mas eu não vou corroborar para tornar aquilo ali mais maçante e parece que é uma máquina de moer gente, né? Sim. A menina rodou no vestibular. Ano passado, ela fez vestibular para o curso que ela escolheu. Passou na URGS. Claro. Esse tipo de coisa que a trabalhado. sociedade tem que trabalhar, que a gente tem que aceitar, que a gente tem que... Um secretário de educação, uma secretária de educação, é importante que tenha sido diretor, professor e diretor de escola. Por mais que não seja critério, são etapas que vão te ajudar muito na gestão da escola, né? Então eu vou ter experiência de gestão, eu vou ter experiência prática de sala de aula e eu vou ter a experiência política, que é o que acaba definindo. E o que normalmente as acontece é que indicações. esses que vão parar nesses cargos aí nunca tiveram sempre fora da sala de aula, né? Muitas Às vezes até são professores formados, mas não... Muitas vezes não acontece frequentam isso. sala de aula, né? Então, primeira coisa é isso, né? Segundo, nosso secretário de Estado de Educação também não é professor, é um administrador, se não me engano, ou advogado, não lembro agora qual é a formação, mas foi prefeito de uma cidade. Espero que faça um trabalho, né? Tu fala do secretário estadual. Faz aula. Então, são coisas assim que a gente... Mas tem uma expectativa, né? Tem uma expectativa, por enquanto não tem falado, pelo menos, tanta bobagem, né? Ou não tem falado bobagem, até se comparar com o ministro. Agora, a educação não pode ser moeda de troca, a educação não pode ser uma secretaria qualquer. A educação, diferente de outras secretarias, ela tem um orçamento, inclusive, garantido por lei, né? Que tem que ser bem aplicado. No caso dos municípios, os municípios são obrigados a investir 25% da receita corrente líquida em educação. Mas como? A gente recebe muito aluno, né, aqui da Alvorada, por exemplo, e a gente percebe muita dificuldade na aprendizagem, né? Eu trabalho com matemática, as operações básicas, né, regra de sinais, troca de operações simples ali. O que tu acha que isso acontece? Eu acho... Porque eu tenho colegas, inclusive, que são professores do município também. Eu vou te dizer, eu conheço, né, os professores, sei que cobram e tal, mas mesmo assim a gente vê que chegam com muita dificuldade, né? Não, assim como qualquer outra profissão, em qualquer segmento, existem os bons e os maus professores, né? Qualquer atividade profissional, em qualquer lugar tu vai ter isso. Mas eu não atribuo, acho que tu também não, aos professores, né? Acho que tem um problema um problema crônico, que é na gurizada, essa questão do socioemocional que afeta muito, o surgimento de um conjunto de distúrbios, de problemas mesmo cognitivos que podem estar, né, influenciando bastante. Até te perguntei porque, no caso, tu é aqui da Alvorada, né? Eu até percebo que os alunos da Alvorada ainda são melhores, vêm mais preparados do que os dali da Zona Norte, ali perto da minha escola. Mas, no geral, né, a gente percebe isso, né? Eu tenho um aluno de sexto ano que praticamente não sabe escrever, assim, que se escreve 10 palavras, ele erra 11. Iniciou o ano assim, já está bem melhor, né? Então acho que é um problema muito mais da sociedade mesmo. E eu acredito que sim, E tem um troço que é isso aqui, que está destruindo. Eu digo para eles, a concorrência é muito grande, né? É demais. E é difícil concorrer com a tecnologia. E aí como é que tu vai escrever, como é que o aluno vai produzir um texto ali se aqui ele escreve tudo abreviado, né? Na cabeça da criança. Sim, imagina vocês que das humanas aí tem que trabalhar com muita texto, dificuldade, é muita a vida, e aí é que tá, né? Eu já errei muito como pai, já errei muito como professor, e hoje eu tento corrigir isso, né? O telefone celular é um negócio que é inconcebível para uma criança. E fala aqui alguém que é defensor das tecnologias, do uso delas em sala de aula. A próxima pergunta, eu fiz o curso do Google, né? E lá eles falaram que a gente tem que estar preparado, que essa geração que vai chegar no ensino médio agora é a geração que nasceu com o celular na mão.
que é diferente dessa outra que a gente tem atualmente, que é a que nasceu na frente do computador. A gente vai receber a geração que já nasceu com o celular. Que aí a criança está incomodando, entrega o celular para a criança. Não, o volume de pais que fazem isso é um absurdo. Eu tive um problema com a minha filha, um negócio que foi gravíssimo, né? De dependência de celular, de 9 anos de idade, né? E vejo isso em sala de aula com meus alunos. As pessoas estão absurdamente dependentes. Como é que tu age com eles na sala de aula com relação ao celular? Eles são proibidos de usar celular, 6º ano, 7º ano. Tem a escola ainda... a escola que tem não, isso, a escola esse ano passado ainda a gente fez uma discussão e a escola abriu o uso das tecnologias mais organizadamente. Nós temos laboratório de realidade virtual na escola, sala de inovação. O aluno pode levar o celular para fazer pesquisa. Na verdade, você consegue substituir uma coisa pela outra. Você consegue Sim, lá, né? Não, e eu sempre fui um professor que disse não, tem que liberar o celular na sala de aula. Sim, eu também digo isso. Hoje eu te digo, eu não consigo mais. Tá complicado, não? Tá difícil. Minhas turmas de 6º ano, por exemplo, se eu ver o celular na mesa, eu recolho e mando para orientação educacional. Não tem. Tem um número de alunos muito crescente que são absurdamente dependentes do celular. Absurdamente dependentes do celular. Não, e é complicado assim que eu que trabalho na área de exatas, tu manda usar o GeoGebra, por exemplo, no celular, não cabe para baixar o aplicativo, não cabe, né? Tem o jogo. Então assim, eles já querem direto acessar a rede social, Facebook. Não, eu tenho um aluno, sabe, que agora fazendo prova no 2º trimestre, né? Uma prova de história de 4 folhas, 8 páginas. Você trabalha mapa, tá dando história antiga ali, né? Acaba ocupando espaço, né? Com a prova de 8 folhas, o Guri fez a primeira e fez a última página. Ele simplesmente não viu que aqui tinha mais do que uma folha. É porque, para acabar uma prova, e correr para usar o celular. Me parece que é uma geração de pais que acham que dar limites é prejudicar a criança. Elas, de alguma forma... E até elas gostam, né? Gostam de professor. Precisam. Pô, foi escolhido para Paraninfo, agora ele não deixa usar o celular mais, então... Não, até no ensino médio a gente consegue um pouquinho trabalhar bem melhor essa situação. Mas mesmo assim, eu sou chato em algumas coisas, sabe? Mas consigo estabelecer com eles uma relação diferente. Mas às vezes eu penso assim, tem que fazer a parte de chato, né? Claro. É obrigado a cobrar às vezes, né? Então assim, aí como é que tu resolve isso quando tu tem, né, diversos pais que não conseguem dizer um não para um filho? As famílias estão cada vez mais reunidas ali de corpo presente, cada um no seu telefone, um telefone com uma mão e conversa com a outra, ninguém interage entre si. Eu tenho alunos que dizem, só a minha vida é isso. Esses dias duas alunas minhas comentaram, são irmãs, né? As duas são minhas alunas, e elas comentaram que elas ficam no mesmo quarto, as duas, e se falam pelo celular, e às vezes até falar comigo elas falam, e não falam uma com a outra. Não, tu vai conversar com a mãe, né? O filho, tu conversa com o teu pai, com a tua mãe, diz, não, ele chega em casa tarde, ou ela chega em casa tarde, porque trabalha, porque não sei o quê, e passa no telefone. As pessoas estão substituindo as relações pessoais, interpessoais, por relações digitais. E estão secundarizando. E não é só as crianças, adolescentes, adultos também, né? Não, e adultos também. As relações estão cada vez mais frias, né? Por isso, né? Então, assim, até onde? Até quando? Por quê? Sim. Não adianta ficar preocupado ir lá buscar o boletim do filho se tu passou o trimestre inteiro negligenciando, sem pegar o livro da criança, sem sentar com a criança para ver a dificuldade de aprendizado, para discutir alguma coisa de conteúdo. Não sabe nem... tem gente que não sabe nem a turma que o filho tá. Já me aconteceu isso. Já? Não saber nem que turma acontece. Ano passado chegou uma mãe para mim, a gente tem lá na escola uma feira de iniciação científica, né? E uma mãe chegou para mim e disse assim, isso é um absurdo. O meu filho, 7º ano, o meu filho não sabe fazer um trabalho nesses padrões, porque a gente pede para fazer o trabalho nas normas da BNT. Claro. Mas a gente deu aula, ensinou a gurizada, preparou, foi a primeira ano passado, nós estamos fazendo a segunda esse ano agora. Sim. Dia 5 de outubro, inclusive, é o dia da feira. Trabalho interdisciplinar, que vale nota para todas as disciplinas. E é um absurdo, meu filho não sabe fazer isso. Disse, mãe, senhora, me desculpa o que eu vou lhe falar, mas a senhora não conhece seu filho. O seu filho sabe muito mais do que isso. Se o seu filho pegar um computador, ele desmonta e monta um computador em meia hora. O celular, ele usa recursos que eu não sei usar. Conheçam seus filhos.
se aproximem dos seus filhos, se coloquem numa condição de ajudar. A educação não é tarefa exclusiva do professor. Sim. O nosso papel em sala de aula é construir conhecimento, né? Mediar, é poder interagir nesse sentido. Agora, transferir a responsabilidade exclusivamente para o professor. Está se fazendo muito isso, né? Isso é desumano. Escola, os professores. Isso é desumano com o professor, isso é desumano com a educação e isso é prejudicial com o filho. Sim. Como é que a criança vai desenvolver suas habilidades cognitivas se não tem desenvolvimento socioemocional? Não consegue. Não tem os pais Então, presentes. tem que, sabe? Então, assim, eu acho que é óbvio que não estou querendo passar muito por cima dos problemas de colega professor, da política de educação que se tem no município e no estado, não, de forma alguma, mas cada um tem que cumprir sua parte. Enquanto os pais não cumprirem a sua parte como pais, efetivamente, de disciplinar, de regrar. Eu coloquei outra pergunta que eu não sei se tu conhece o aplicativo Escola RS que estão usando no estado agora. Eu não sei se na escola particular já tem alguma coisa. Sim, nós algumas temos. Tem também, né? A gente já não tem mais papel para fazer chamada, para fazer as coisas, é tudo através de aplicativo. Então a tua escola tem um parecido, no caso. Tem. Nós temos uma agenda digital para se comunicar com os pais e temos um sistema, né, que é um sistema que tu lança nota, que tu lança... Eu confesso que ainda uso muito o papel porque eu tenho dificuldade, assim, não de usar a tecnologia, mas sistema, às vezes pode falhar, pode perder nota, mas tem um sistema que tu trabalha muito essa questão das notas, do lançamento, das atividades, para fazer a chamada de forma digital, né? E aqui na Alvorada já existe? Está em projeto. Eu escutei alguma coisa. Está em projeto, a ideia é que para o ano que vem as escolas municipais já tenham algo parecido com o Escola RS. Tu tem uma linha de atuação, assim, como político ou não? Eu sou mais generalista, né? Mas a educação é tem políticos que né? Não sei se eu não entendo. Sim, mais focado. Política, né? Tem políticos que tem mais uma área, né? Sim. Não, a área da educação é a minha área de atuação principal. Mas acaba atuando em todas, porque a Alvorada tem tanto problema, tem tanto... Que da água, inclusive. A água eu fiquei marcado muito no tema da água. Em 2015, né? Foi traumatizante. Uma semana sem água e o poder público não agia, né? E chegou uma hora que eu disse, não, quer saber? Então eu vou fazer por conta. Que deu muito resultado, né? Claro. A Corsã, nós nunca mais tivemos uma falta de água, interrupção de abastecimento de um dia, por exemplo, como era comum. Era absolutamente comum. Não, eu quero te dar os parabéns, porque realmente funcionou, né? Não, funcionou, obrigado. Mas não, era seguido antes, faltava. Alvorada é a quarta cidade, era na época, hoje é a quinta, né? A quinta cidade em arrecadação da Corsã em todo o estado do Rio Grande do Sul. E era a cidade que menos recebia investimento. Peguei o contrato da Corsã para a lei e descobri um conjunto de obrigações que eles tinham com o município e não cumpriam. Bom, para ter uma ideia, eles foram obrigados a investir R$1,5 milhão naquele ano de 2015. Para modernizar a subestação. Sim. O que aconteceu naquela época, nós ficamos uma semana sem água. Não fazia porque estava muito cômodo. Era negligente. A Corsã foi negligente. Pegava a nossa arrecadação e aplicava em outras cidades. Não estava cômodo. Ficava um dia, 2 dias sem água e ninguém falava nada. Claro. Ninguém fazia nada. As pessoas, e o povo já estava ficando acostumado. No verão pode faltar 2, 3 dias de água. Então, a gente acabou atuando muito. Então, não tem, né? Político em Alvorada tem que ser um pouco generalista porque tem muito problema para acabar ajudando. Mas tenho aqui um conjunto de leis, de proposições e de leis que são de minha autoria, que já de alguma forma tem ajudado bastante. No mandato passado eu compus a comissão que organizou o Plano Municipal de Educação e tem várias iniciativas legislativas minhas, né? Recentemente nós votamos 2, uma delas que cria um diagnóstico, tratamento e acompanhamento para quem tem dislexia, descalculia, TDAH, quem tem esses déficits, né, que prejudicam o desenvolvimento cognitivo, intelectual dos nossos alunos. Tem um outro que nós aprovamos agora, a questão de uns 30, 40 dias atrás, que é em relação à merenda especial. Fui membro da Comissão de Educação aqui da Câmara durante todos os anos. Eu visitei ao longo do meu mandato, em algum momento, em alguma atividade, todas as escolas municipais aqui de Alvorada. Tem essa identificação forte com a educação, muita iniciativa, né? Tem um trabalho muito legal que é o cinema escolar, produção de audiovisual nas escolas, né? Isso é legal. Nós temos um festival de cinema, um festival internacional de cinema escolar que ocorre em Alvorada. Eu estive em Nova Iguaçu uma vez e conheci
a Escola de Cinema de Nova Iguaçu. Me apaixonei pelo projeto. E disse, um dia eu não era vereador ainda, eu disse, um dia nós vamos ter uma escola dessa em Alvorada. E comecei, quando eu descobri que tinha uma oportunidade, fui buscar o recurso e aí montei uma parceria, né? Existe um projeto chamado Clube das 5 e um outro que é o Primeira Tela. O Clube das 5 na época funcionava ali perto de casa, ali em Emília, escola que tem no bairro onde eu moro, e dirigido pelo professor André. Era 5 da tarde, ele ficava voluntariamente na escola produzindo filme com os alunos. Uma coisa que começou por uma iniciativa pessoal e que acabou hoje se espalhando. Ele trabalha hoje atendendo outras escolas, inclusive fica no Florestan Fernandes ali, no Centro Municipal de Educação, oferecendo oficinas para a gurizada. Mas não é só para o cara ser o ator, tem o diretor do filme, o roteirista, e aí vai, né? Todas as funções. Tem um professor na escola que também gosta de fazer esse tipo de trabalho. Tem professor de história também. Eu acho maravilhoso o trabalho, né? Porque tu coloca uma outra perspectiva, tu apresenta uma outra possibilidade para a gurizada. E eles interagem, E eles têm muitos talentos, né? Muitos. Esse projeto já foi premiadíssimo, já ganhou prêmios aí fora do Brasil, já apresentou fora do Brasil. O festival recebe filmes do mundo inteiro, do Irã, países da Europa, enfim, do mundo inteiro, né? O Uruguai tem muito forte o sistema da produção audiovisual nas escolas. E para concluir, eu coloquei a pergunta, né? Pretende concorrer à Prefeitura de Alvorada? Então, tio. Tá próxima, né? Eu nunca fui candidato de mim mesmo, assim, né? Eu nunca defini a minha vida política, falando politicamente falando. Que a gente pensa assim que é um caminho natural, né? Passa por aqui, de repente, né? Já que nem assim, prefeito de Alvorada, daqui a pouco já é candidato, né? Ao estado. Não tenho tanta pretensão, não tenho mesmo. Não tenho. Uma coisa que eu já decidi e resolvi na minha vida é que eu não vou fazer da política uma profissão. Nunca encarei ela como uma profissão. E não vou fazer da política uma profissão. Por isso, inclusive, não abro mão de exercer a minha profissão, que é lecionar, né, ser professor. Sim, porque até porque tu se afasta da área e daqui a pouco já não é mais professor. É difícil voltar. E tu te desatualiza, né? Sim. Então, mas enfim, eu nunca fui candidato de mim mesmo a nada. Né? Assim, Foi acontecendo. Foi acontecendo. Eu comecei a fazer política com 12 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu disputei a presidência da juventude do partido. Fui dirigente de movimento de base da igreja e ajudei na associação de moradores e fui fazendo coisas. Sim, mas na verdade então tá no teu sangue já isso aí, né? Não adianta, né? E aí em 2008 eu fui provocado a concorrer a vereador. Aí acabei não concorrendo naquele ano. Em 2012, um grupo de pessoas acaba distensionando, não, tu tem que ser nosso candidato, nós identificamos um tio, uma figura assim, tu tem uma história na cidade. Acabei concorrendo e me elegendo já na primeira eleição. Na segunda, a mesma coisa, né? Concorro, fui um dos únicos que aumentou a votação na cidade, muita gente despencou a votação e eu tive satisfação assim, de conseguir aumentar a votação naquela eleição. Foi aprovado o trabalho. Então. Fui o terceiro mais votado da cidade. Foi muito legal. A Alvorada diminuiu quase 30 mil eleitores naquela eleição e eu consegui aumentar minha votação em quase 300 votos. Para mim foi uma coisa muito recompensatória, né? Positiva. E esse mandato, acabei tendo a grata satisfação de ser escolhido pelos meus colegas para presidir a Câmara, né? Hoje estou na presidência. Isso tu não te candidata, é escolhido pelos colegas. Eu não entendo muito. Né? Na verdade assim, tu acaba te candidatando porque tu tem que registrar uma chapa, né? Mas são... Sim, eles conversaram contigo. Isso, quem é que vota? Os 17 vereadores. E aí tu tem que ter maioria. Tu tem que pensar que daqui a pouco pode acontecer isso com relação, né? Exato. Pode acontecer que... Mas não é uma coisa que tu tá planejando. Não é. Não planejo de verdade, assim, com toda sinceridade, não trabalho com essa perspectiva. Acho que é uma responsabilidade totalmente diferente. Muito grande. É grande. Mas, enfim, as coisas vão acontecendo na vida da gente e a gente que está na política acaba topa o desafio, não topa, né? Então, acho que a Alvorada precisa ter um choque de gestão, de comentou qualidade. Isso antes, eu coloquei aqui, mas assim, por que tu acha que os políticos estão tão desacreditados, né? Por que falou em política, as pessoas pensam até que tem um certo
preconceito, né? Eu acho que é assim, quando na verdade, assim, não é porque eu tô aqui, você, um político que nem tu, me faz acreditar, né? Que ainda tem esperança, né? Te agradeço. Porque né, eu acompanho teu trabalho aí, tem a relação isso da primeiro que eu acho que assim, o político, ele, para começar, ele não pode ser tratado de uma forma. Tem muita gente que trata como celebridade, né? E tem muito político que acha que é celebridade, né? Sim. Eu continuo indo no mesmo mercado do meu bairro, na farmácia do meu bairro, tenho a mesma vida que eu sempre tive. Porque tu não pode se afastar do povo, né? Não, exato. Além disso, mas assim, tu tá trabalhando, eu não tenho né? que mudar por o fato de eu ser vereador ou ser presidente da Câmara, não tenho que mudar. Sim. Eu vou deixar de dar aula porque eu sou vereador. Não, pelo contrário. Eu não posso fazer da política a minha profissão. Né? Então, justamente por isso... Para ti é uma missão. É uma missão, é um mandato. O mandato de vereador tem prazo para iniciar e prazo para terminar. Ele pode ser renovado, né? Sim. Mas ele tem período, né? Tem um prazo para exercer aquilo ali. É uma delegação. Mas assim, tu pretende, no momento, continuar. A princípio, sim. A princípio, sim. Já tive mais... Até que mais se perto tiver a oportunidade de fazer alguma coisa pela educação, tu tem mais chance, né? Exatamente. Isso motiva, né? Esse ano na presidência aqui me deu muito ânimo, né? Para poder continuar. Eu já estava muito mais perto de desistir de fazer política através de mandato. Tu como presidente da Câmara, que tu consegue agir mais diretamente, por exemplo, em questões da educação no município de Alvorada, bastante. Ou mais é só cobrar mesmo? Muito. Tu consegue agir mais ativamente? A prefeitura criou um centro municipal de atendimento aos autistas, né, a pessoa que tem autismo, e a gente tem um papel decisivo aqui, porque se tinha antes, né, quando se concebeu o projeto, queriam extinguir o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado, que é o SEMAI, e nós trabalhamos aqui para garantir que a Alvorada tenha 2 serviços em pleno funcionamento, ao invés de ter um serviço. Sim. Então, assim, como presidente, a gente consegue ter uma voz mais ativa no sentido, não, isso aqui não vai ser votado, isso aqui não vai à votação. Claro. Nós, do nosso orçamento, nós abrimos mão esse ano já de R$700 mil para doar para o município fazer investimento na cidade. E nós temos como previsão ainda no final do ano, em dezembro, mais R$500 mil. Então, quer dizer, do total do orçamento da Câmara, nós provavelmente vamos doar algo em torno de R$1.200.000, fora o que a Prefeitura está economizando com a transferência da sede da Câmara para esse prédio. Nós saímos de lá, que era um prédio da Prefeitura, um espaço da Prefeitura, a Prefeitura vai deixar de pagar aluguel para as secretarias que estão em prédios locados hoje e vai transferir para lá. Aí tu me perguntava, por que a política é tão desacreditada? Tem um problema histórico, tem um problema sociológico, tem um problema antropológico, tem um problema de um setor da sociedade que não se conforma com a democracia e precisa, né, vulgarizar a política. Tem no Brasil há muitos anos em curso um processo de criminalização da política e dos políticos. As questões ideológicas, para mim, que são muito importantes, para mim, eu não vou colocar jamais elas à frente. E quem errou tem que pagar. Sim. Quem fez mau uso do dinheiro público, quem se beneficiou, tem que pagar por isso. Sim. Tá? Seja quem for, do partido que for. Agora, a Lava Jato nunca tratou dessa forma. Né? Tem vários casos aí de políticos ligados a alguns partidos que não foram investigados e deveriam ter sido. Né? Eu não sou de passar a mão por cima de ninguém. Os deputados votam em seu benefício próprio. Muitas vezes. E isso precisa acabar, né? E existe compra de voto institucionalizada, né? O que são as emendas parlamentares? Cada deputado tem direito a R$15 milhões por ano para destinar lá para o município, para a sua base eleitoral, do orçamento, que podia ser exclusivamente da educação, por exemplo, que podia ir para a saúde, né? Aí acabaram com os royalties do petróleo e do pré-sal ali, né? Mas não acabam as emendas parlamentares. Essa é uma coisa cultural que é meio difícil de mudar, né? É muito difícil. Nós recebemos de herança da colonização portuguesa, né? Sim. E isso eu trabalho muito com meus alunos, né? Não adianta eu falar da falta de ética da política. Primeiro que quem coloca os políticos lá somos nós, né? Segundo, nós reproduzimos muita coisa. A falta de ética está no furar a fila do SUS, furar a fila do supermercado, avisar da barreira, furar o sinal de trânsito, não usar um cinto de segurança, não cumprir regras na escola. As pessoas não ligam isso aí com a política, né? Mas chega em sala de aula e tu pergunta assim,
Quem que aqui já recebeu o troco a maior e ficou quietinho? Mas o que você tem a ver, senhor? Sim, o dinheiro não é teu. Tem tudo a ver. Aquele caixa operador ali que trabalha às vezes de domingo a domingo para ganhar um salário mínimo vai ter que tirar do bolso dele para pagar. Sim. Então tem muita coisa que me parece, né? Não, corrupção está na política, não, corrupção está na sociedade. Na sociedade. Eu vou te agradecer aí ter disponibilizado o espaço aqui, te prontificar, né, usar um pouco do teu tempo aí, que com certeza tu deve ter bastante coisa para fazer aí, para dar essa entrevista pro pessoal aí do canal, né? Eu não sei se tu quer dar alguma mensagem aí para os teus alunos. Não, eu quero te agradecer. Pessoal em geral aí. Quero te agradecer muito pela oportunidade. Eu acredito muito que esses espaços têm que ajudar, seja na política, seja na educação, que a gente tem que ajudar de alguma forma. Sim, até o meu objetivo maior, nem faz o teu trabalho aí, é ajudar a educação da minha forma, da forma que eu posso, né? Que é um dos desafios que a gente tem, né? Como é que a não é só pode... dentro da sala de aula, Exatamente. Né? E até recentemente eu fui, tá fazendo trabalho dentro da escola e que é voltado, né, a ter lucro. O YouTube não dá dinheiro para ninguém, né? Então o meu objetivo é sempre que eu gosto. Uma das coisas que eu gosto de fazer as entrevistas, né? Eu tenho prazer em fazer as entrevistas que vem da aula, né? E a outra é poder divulgar, né? Trazer outras pessoas que entendem de educação e falar, né? Cada um colocar a sua opinião. Eu acho que é uma maneira de contribuir também, né? Eu acho que um dos desafios nossos como professor é justamente isso. Como é que nós vamos tornar a nossa aula instigar eles, atraente? Como é que nós vamos competir com o uso do celular? Como é que nós vamos ser mais importante para eles do que o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Twitter ou o joguinho lá no telefone? Se eles estiverem usando o celular para olhar uma entrevista também, por exemplo, já é uma Exatamente, então isso nos torna como professor uma coisa. Então tu usar os equipamentos, usar os instrumentos tecnológicos para tornar isso mais sedutor, construtivo, né? São coisas que fazem a gente cumprir um papel muito grande. Eu quero agradecer muito a oportunidade, o canal, por essa entrevista, por esse bate-papo, e dizer, tanto para os colegas professores, como para os alunos, para os meus, para os teus, para os nossos alunos, né? A sociedade precisa mudar. A mudança começa por nós. Sim. E ela está dentro de nós. Usar os espaços que temos, na escola, na família, na política, em todos os espaços. Nós precisamos. Hoje eu falava isso para meus alunos, né? Nós precisamos nos tornar seres mais humanos. E essa mudança tem que partir de dentro de nós, lá na nossa família, lá na nossa relação de amigos. Tá faltando a família, né? Muito. Tá faltando bastante, né? A gente percebe isso. Então, assim, qual é o papel que nós... professor, né? Exatamente. Então, assim, a gente poder ajudar nesse sentido, sabe? Usar os espaços para isso, para chamar atenção. Não perca tempo. Não troca a relação com a tua família, com teus pais, pela relação com o telefone celular. Não vale a pena. Nós precisamos muito recuperar valores, valores humanos, valores solidários entre as pessoas, sabe? Então, isso eu acho que é uma das coisas que a gente tem que trabalhar muito em sala de aula e saber que eles podem contar com a gente, como professor, sempre, né? E te parabenizar, te cumprimentar pelo projeto. Eu acho que o projeto ele colabora muito e aproxima muito os alunos de ti. Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo, trazer opiniões diferentes. Então tá, obrigado. Agradeço a oportunidade. Tira uma fotinho pra nós aí depois. Posso parar aqui? Pode parar aí.